Ainda bem que você avisou antes do jogo, hein, Ale? Infelizmente, acontece com muita frequência. Não é só com o Galo, não, mas com várias outras equipes do futebol brasileiro que entendem que a Sul-Americana não vale a pena, mas só podia avisar nós, a torcida, porque daí a gente também não ia. E aí que fica a questão. Eu acho que a oportunidade ela tem que ser dada pra garotada, pra quem tá retomando o ritmo, e não, por exemplo, a Bernard, sabe, pra Igor Gomes, pra Júnior Alonso, pra essa turma que a gente tá cansado de ver, e tá cansado mesmo. Esse Cassierra aí, que a Cigana enganou ele e enganou também o Atlético. Então, assim, sincero e honestamente, o Cirilo, se é pra fazer esse papel, com essa nhaca, com essa tiriça, põe a molecada, põe quem tá voltando de contusão. Não, mas ele colocou um time que foi mal escalado, que é um time que ninguém marca ninguém, e que os caras não tão nem aí. Nem aí, eu falei de aproveitar a oportunidade, de mostrar serviço. Os caras que, sincero e honestamente, o Cirilo, eu acho que eles se sentem desprestigiados, sabe? De jogadores que já viveram momentos muito melhores, que já foram protagonistas dos seus times e do campeonato, e que agora são regra 2 e não fizeram nenhum esforço. Ô Cirilo, não é brincadeira não. Esse Puerto Cabello, de 10 jogos do campeonato da Venezuela, ele ganhou 3. Até então, de 17 jogos na Sul-Americana, ele tinha ganho 3. E vai e ganha do Atlético, que outro dia estava na final da Libertadores, na final da própria Sul-Americana. Pô, mano, isso aí fica feio. Vai ficar feio. E digo mais, hein? Se for pra passar por aquele playoff de novo da Sul-Americana, é melhor nem ir. Mas enfim, se o objetivo era ser eliminado na fase de grupos, o Galo começou bem, viu? Ale Oliveira, a mesma história do ano passado, né? Essa tiriça total, né? Tiriça total. O Ale, mais cedo na turma do bate-bola com o Marques e com o Fabrício, a gente comentava sobre a Copa Sul-Americana e como os brasileiros encaram. Isso que a gente está conversando aqui também aqui no nosso pós-jogo 7K. Tem aquela história os caras se contagiam no estádio vazio por um adversário que teoricamente não, né? Na prática é tecnicamente inferior. Não deveria ser assim, né, Ale? Não deveria não. E aí você tem vários componentes que eu acho que tem que ser levado em consideração nesses casos, né? Eu acho que é justamente quem precisa mostrar serviço, quem tá com fome, e não quem já jantou, né? Então, acho que essa é a motivação, porque a verdade é que o torneio, principalmente nessa fase, não seduz. Você pega times ali da parte de baixo da tabela de campeonatos que já são frágeis tecnicamente. Então, o campeonato nesse começo não seduz, isso é uma realidade. Os jogos são ruins, os estádios são ruins, os adversários são ruins. Então, se você pegar a gente aí que se acostumou a ser protagonista, eles não vão. E nem tô falando que eles estão certos, eu acho que eles estão errados, que eles têm que fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. Você vê, a Itatiaia levou lá o Caixa, levou lá o Claudião, levou a equipe, sabe? Pra fazer o trabalho, pô. Sabe? Porque você tá representando uma camisa muito importante, milhões de torcedores, mas tem o mundo ideal e o mundo real. No mundo real, esses caras não estão nem aí pra esses jogos. Então você tem que botar quem tá com fome, quem quer mostrar serviço, quem tá precisando pegar ritmo, né? Você tem que botar essa rapaziada. E hoje a escalação foi um equívoco. Eu tô muito empolgado com o trabalho do Eduardo Domingues. Não vou perder essa empolgação. Não vou perder. Mas hoje era um dia que ele poderia ter pensado o time de uma outra maneira, outros jogadores, sabe, que tivesse esse perfil. Mas não, botou uma turma que já tá brava que não joga como titular e que se sente desprestigiada com esse tipo de jogo. Eu não tô falando, vou repetir aqui para ficar, porque senão já vai começar o xingamento. Não acho que eles estão certos, eu acho que eles estão errados. Mas é o que acontece. Não adianta a gente, sabe, ficar mentindo pro torcedor. É o que a gente viu no campo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Pra perder pra esse Porto Cabello aí, não é, você não tem que, jogar mal. Você tem que jogar muito mal. Mas muito mal.
porque se esforça um pouquinho, pelo menos empatava o jogo, mas não foi o que a gente viu. Não foi o que vimos. Ale, sobre a sequência da Copa Sul-Americana, né? O Cirilo aqui, que a gente já destacava durante a nossa jornada esportiva. É bom quando o treinador tem uma visão como a gente também, né? Como o torcedor que acompanhou a partida. Segundo o Barba Domingues, o Atlético, independentemente de quem estava em campo, se não era o time titular, tinha que ter jogado melhor, tinha que ter levado o jogo de outra forma, né, Cirilo? Ele falou em nome de Sete Cabete. Maravilha, Cláudio. Pois é, cara, e isso que o Cláudio falou é relevante realmente, porque seria muito fácil o treinador chegar na entrevista agora e virar e falar assim, gente, tem nada disso não, nós viemos aqui para jogar bola, o adversário é bom, etc e tal, nós estamos sim levando a Copa Sul-Americana como um grande objetivo, como vários treinadores brasileiros fazem aí, treinadores não só brasileiros, mas do futebol brasileiro, né? Mas o Barba Domingues, ele vai no caminho contrário, ele diz que tem que assumir a responsabilidade pela equipe que representa e os jogadores que tem. Disse sobre ele e disse sobre o elenco. Aí foi perguntado se semana que vem, e para a sequência da Sul-Americana, ele vai ter os caras que ele não teve hoje. Foram preservados. Ele falou, se repetir o time de hoje, não pode repetir a atuação. Então, o problema não são os caras que não jogaram. O problema é a postura, né? Foi isso que ele quis dizer. Não é sobre as peças que estiveram ausentes hoje. Citou a questão de dificuldade de calendário e de distâncias, que é muito importante. E uma frase que chamou muita atenção, ele dizendo da dificuldade que é mais difícil para ele, perdão da redundância, né? Mas o que é mais difícil nessa história para ele é igualar a parte mental. Porque, sem querer, algum jogador pode achar que a outra competição é mais importante, que a de sábado é mais importante. Mas se achar isso, não vai jogar no sábado, porque vai jogar mal hoje e não vai jogar no sábado. Então, assim, é tratar as coisas da maneira que tem que tratar. É evidente, né, que isso acontece com os clubes brasileiros. Nós já relatamos aqui, na abertura da jornada esportiva, no ano passado, Vitória, Corinthians, Cruzeiro, todos eliminados na primeira fase. Grêmio, Atlético, Vasco da Gama, tiveram que jogar playoff. Sendo que no playoff, o Grêmio e o Vasco foram embora. O Bahia veio da Libertadores como terceiro colocado para jogar o playoff, foi embora. O Fluminense foi o único líder de primeira fase, de fase de grupos, e caiu nas quartas de final pro Lanús, que acabou ganhando a Sul-Americana do Atlético. Então, no fim das contas, porque o jogador não sei o quê, porque é difícil, porque o vestiário, porque o estádio tá vazio, porque a água tá gelada demais, porque o dia tá quente demais, porque, cara, não interessa, velho, você é o Atlético. Você precisa tratar o jogo com a responsabilidade do escudo, do investimento que se tem. Você pega o time titular do Atlético que entrou em campo hoje, Ale. A equipe que o Galo colocou em campo para começar o jogo de hoje. Everson, Preciado, Lianco, Vitor Hugo e Alonso. Cissé, Igor Gomes, Scarpa, Bernardo, Dudu e Cassierra. Tem a obrigação, como disse o Barba Domingues, de encarar a responsabilidade de ir à Venezuela contra o 9º colocado do campeonato venezuelano com 3 vitórias em 10 jogos e jogar para vencer o jogo, Ale, fim de papo, cara. Você pegar essa escalação que você estava fazendo as contas aqui de quantos jogadores que o pessoal na Europa chama de internacional, né? Jogador de seleção. Você pega aí, Preciado, seleção. Júnior Alonso, seleção. Cissé, seleção. O Scarpa não vai para a Copa do Mundo, mas já foi convocado. O Bernard já esteve na Copa do Mundo, né? Fora que em algum momento, por exemplo, pediram muito o Lianco na seleção. Chegou um momento em que o Dudu, que já foi convocado, mas também foi pedido na seleção. Estamos falando de jogador que serve ou serviu a seleção, né? O Everson é um jogador que eu acho muito justo discutir a convocação dele como terceiro goleiro. Acho muito justo discutir, né? E você vai enfrentar um time muito frágil da Venezuela, que já tem um campeonato que nem se compara com o campeonato brasileiro. E é o que o treinador falou. Na verdade, assim, que o campeonato é a terceira opção do clube e dos clubes que disputam, isso aí tá evidente. Isso aí não tem como enganar. Agora, qual é o pensamento? Tem um pensamento muito raso, ô Cirilo, para fazer assim, olha, eu não vou jogar nada aqui hoje, tô com a menor vontade e vou ganhar pontos
pra jogar no fim de semana no Brasileiro? Foi exatamente isso o treinador disse, meu amigo. Se você tá pensando que sábado é mais importante e hoje você vai fazer pros cocos, você não vai jogar sábado. É. Talvez você não jogue na quinta da semana que vem também. Agora, eu falei, e acho que eu reforço aqui, principalmente depois dessas palavras aí do Eduardo Domingues, que eu gosto muito do trabalho dele, gosto mesmo. Só que ele foi hoje pro 8º jogo dele, né? O 8º jogo dele, dirigindo o Atlético, e muita coisa ele vai conhecer. Muita coisa ele tá conhecendo agora, né? De situações, por exemplo, esse foi um grande aprendizado para ele e pelo jeito ele conseguiu entender bem, né? Pela entrevista que ele deu agora, ele entendeu bem. Por exemplo, com quem ele não pode contar para esse tipo de evento, né? Então, ele tinha um montão de gente que estava à disposição, não estou falando dos caras que estavam à disposição dele, tá? Ele tinha um montão de gente que, em tese, iam se entregar mais, que iam entender essa oportunidade como uma grande oportunidade. Por exemplo, Vitão. Você acha que você põe o Vitão aí? Podia ser até que o menino sentisse, que não jogasse bem. Mas você acha que o Vitão não ia dar a vida se ele tem uma chance aí? É a chance que ele tem, né? O Cauã Soares, que entrou e em 5 minutos já tinha feito mais do que o Cassierra. Você imagina se você fala pra esse cara que ele vai começar jogando? O Ivan Roman, que é muito jovem ainda, que tá buscando o espaço dele, né? Tá querendo, sabe, mostrar serviço. Mesmo os machucados que vieram de lesão, né? O Michael e o Alexander, que precisam retomar o ritmo. E realmente precisam de minutos, né? Então poderiam encarar esse jogo de uma outra maneira. Então esse é mais um aprendizado. Quando a gente fala aqui, e falou inclusive nos primeiros jogos do Eduardo Domingues, nesse sentido, tem coisa que o treino não mostra pra ele. Por exemplo, o treino mostra que os caras iam entrar nessa nhaca na Sul-Americana? Não mostra. Não mostra. Sabe? Então acho que tem muita coisa que ele vai ver no dia a dia, nos jogos, na sequência, nas competições, e é normal. Hoje foi um aprendizado. Ainda bem que a gente conversou sobre isso na jornada esportiva, né? Porque falar depois é mole, né? Mas a gente conversou sobre isso e eu acho que ele vai repensar essa postura. Agora, quem precisa repensar a postura são os times brasileiros. A gente já falou aqui que nas últimas 4 edições não tivemos campeões brasileiros. Você falou aí das 3 derrotas de times brasileiros nessa primeira rodada, só o São Paulo que venceu por enquanto. Na Libertadores, 5 brasileiros já entraram em campo e nenhum foi derrotado. Em que pese que nas últimas 7 edições de Libertadores só tivemos campeões brasileiros. Então assim, meu amigo, definitivamente os times do Brasil não gostaram da Sul-Americana, embora o Brasil tenha chegado nas 2 últimas finais, né? Mas o negócio é o seguinte: se sem querer você cair na fase de mata-mata, aí o time começa a se animar. Mas é sem querer, hein, Cirilo? É sem querer. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!